Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais uma vez, obrigada pela presença. O doutor Alexandre, como o Domingos disse, está lá fora terminando de dar uma entrevista, mas a gente já vamos iniciar, porque hoje parece que tem algumas ocorrências para serem verificadas e também temos a presença hoje de um representante da BioOeste. Nós teremos hoje a palestra com um colaborador da CCR BioOeste, o senhor José Marcelo, obrigado pela presença, que abordará sobre o seguinte tema: segurança viária em época de férias. Acho que no horário de verão a gente pode falar que é uma boa tarde a todos, né? Meu nome é José Marcelo, eu sou da BioOeste. Na verdade eu estou pela CCR BioOeste em Rodoanel, estou há 12 anos lá na empresa. Eu sou supervisor de operações e tráfego, eu sou voltado às balanças rodoviárias, tá? Então, eu estou há 12 anos com balança, há 6 anos como supervisor da área de balanças. E onde eu estou, normalmente eu faço palestras em empresas, em alguns transportadores que se interessam em saber peso de caminhão, como que funciona, a lei de balança, aquelas coisas. E há uns 3 meses atrás, a gente criou um comitê na BioOeste que analisa, toda segunda-feira, 5, 6 horas da tarde, analisa os acidentes fatais que tiveram durante a semana ou acidentes graves. Então a gente vai analisar, vai entender o motivo do acidente, né? Então alguns acidentes são realmente difíceis de entender, mas alguns a gente consegue até entender. E tomar providências, seja educativa, seja coercitiva, seja até no caso de uma engenharia, uma mudança, até mesmo de engenharia, lógico, com a voz da diretoria, mas até isso a gente pode abordar. Então, por eu fazer parte da segurança viária, eu fui convidado pela BioOeste a fazer essa palestra para vocês. Espero nos acompanhar. É uma palestra de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Vou falar um pouco sobre o álcool. A gente bate muito na tecla do zero álcool na BioOeste. Vou falar um pouco sobre o dia a dia nosso, um pouco da rodovia, e vou finalizar nessa época de férias, né, de feriado, que a gente acaba tendo um movimento um pouco diferente nas rodovias. Muitas já conhecem. Atenção, prepara, já! Termina com a frase assim: deu tudo certo. Quase, né? Então, eu ilustro muito esse desenho, eu acho muito, até um pouco divertido, porque quantas vezes a gente não faz o que é mais fácil, o que é mais rápido, e nem sempre é o mais seguro, né? Então, até a gente fazendo uma alusão com a segurança viária, quantas vezes a gente fala assim: eu vou só no mercado, na esquina, vou pôr o cinto de segurança, por quê, né? Eu vou aqui, vai passar minha camisa. Eu tenho 2 filhos, tem as cadeirinhas dele atrás do banco. Eu vou levar na escola. Tem um filho meu que mora muito perto, eu moro muito perto da escola. E, tá chorando, não vou pôr o cinto porque ele chora, porque está perto da escola. Então a gente acaba fazendo, assim, é mais rápido, 5 minutinhos eu estou na escola. Ou até também a gente, levando um pouquinho a mais, assim, a gente toma aquela famosa cervejinha, toma aquela dosinha, aquela caipirinha e fala: não, eu vou para casa, minha casa é aqui atrás, não vai me pegar nada. Então a gente acaba fazendo algumas coisas que nem sempre é o correto. E uma vez dá certo, uma outra vez dá certo, mas nem sempre vai dar certo. E o problema é quando não dá certo, entendeu? E quais foram as consequências de não ter dado certo. Então eu acho que a gente acaba tendo que pensar um pouquinho mais em perder aqueles 5 minutos, né? Ou aguentar aquele choro da criança, ou pedir pro amigo dirigir, para evitar alguns problemas no nosso dia a dia, que realmente podem ser problemas que a gente está
fazendo uma alusão com a rodovia, são problemas realmente graves, que eu estou dia a dia na rodovia, que eu vejo que é coisa que a gente não consegue que ninguém passasse, às vezes nem visse o que acontece no dia a dia na rodovia, por um simples motivo de não estar com cinto, de dar uma ré, porque passou o trevo, eu vou dar uma ré, mas o retorno é 2 km, eu vou dar uma ré de 100 metros, sabe? Então, eu acabo com esse comparativo que eu acho que compensa de perder 5 minutos do que ter uma dor de cabeça pro resto da vida. Tá? Normalmente eu começo com esse filme. O que é um acidente? Né? Um acidente é um acontecimento infeliz. Pode ser casual ou não, né? De que resulta em ferimento, dano, seja material ou seja realmente mais grave. Né? E a segurança. A segurança é o estado, qualidade ou condição de estar livre de perigo ou de risco. É o menininho com cinto de segurança. Então isso aí eu faço um comparativinho. Fator de interação para acidente. Existem 4 fatores. Todo acidente são esses 4 fatores. O fator do veículo, o fator da via, o fator humano e o fator social. Desses 4 fatores, qual que é o mais importante? Qual que é o mais agravante? É o fator humano. Em 90% dos acontecimentos, dos acidentes, o problema humano foi o causador. Tem problema de via, tem problema de veículo, mas em nossas estatísticas, 90% o humano, a pessoa fez alguma coisa que não devia, errada, se precipitou, ou foi fazer de um jeito mais rápido e mais fácil. Tá. O fator humano. Hoje em dia, né, com essa vida, eu estava comentando, eu vi muita gente falando, o trânsito, eu também, eu fui para São Paulo, eu fui num seminário em São Paulo sobre malha rodoviária, eu fiquei na 9 de julho, da 1 às 3h30, estava eles estão em obra lá, eu não sabia, parei lá, até trabalhar no computador, com essa quietinho assim, encostei, falei, vou dar um tempo aqui, porque eu não vou ficar nesse trânsito, encostei, fiquei, comi uma coxinha, fiquei no notebook para dar uma aliviada no trânsito. Me causou um estresse, porque eu estava preocupado com a palestra, eu queria dar mais uma olhada na apresentação, então isso ele causa esse estresse, essa tensão nervosa. Isso só no trânsito. Tem gente que já entra no carro com algum outro tipo de estresse e acaba trazendo para o veículo, ou para o modo de dirigir. Ingestão de álcools ou drogas. Putz, eu não bebo e eu não uso droga, tá? Mas a gente até colocou algumas ilustrações. Essa droga, eu acho que ela vai um pouco além das drogas que a gente fala, a famosa droga. Estou com dor de cabeça, o vizinho fala assim, toma esse remédio que para mim resolveu. Aquele remédio para o vizinho foi indicado por um médico. Será que para mim esse remédio vai me ajudar? Será que esse remédio para mim não vai me fazer mal, que vai me refletir de um jeito de dirigir, de dar alguma coisa que eu não me sinta bem? Então a gente abrange um pouco essa droga até mesmo como um remédio. Acho que o remédio que serve para o vizinho nem sempre serve para a gente. O importante, esse negócio de automedicação, é importante a gente ter uma receita médica e saber certinho o que nós vamos tomar. Muitos remédios que tomar, principalmente se tomar um remédio, a pessoa de repente toma uma cerveja, misturou, ele pode entrar numa complicação, principalmente se ele estiver dirigindo. Desconhecimento da via. A pessoa chega, vai pegar uma rodovia ou vai pegar uma cidade, ela não sabe um ângulo, uma curva, se tem semáforo, se tem uma escola, se tem uma lombada, entendeu? Então isso causa acidentes, fator humano. Distração. Distração hoje está uma coisa muito absurda. Esse tal de celular, de música, de iPhone. Então a gente vê que o pessoal dirige, lendo jornal, e nós temos um pessoal do APH fazendo uma estatística, um levantamento na altura do quilômetro 30 ou 31. Eu nem sei se eles estão ainda, mas eles ficaram uma época lá. E anotando. Então tem gente que se passa se barbeando, pessoa que passa passando batom, lendo jornal, lendo tablet. Então a gente vê, e é uma grande incidência de pessoas fazendo tudo menos dirigindo no movimento. E um trecho que já é um trecho que já começa de parada, um trecho que se a pessoa não tiver com atenção, estiver distraída, ela vai ter uma colisão traseira ali, que é a nossa incidência ali, são colisões traseiras ou laterais, né? Imprudência ou imperícia. Autoconfiança. Eu costumo falar que enquanto a gente tem medo, a gente está nos preservando. A partir do momento que o cara fala, não, agora eu estou com a minha moto, já aprendi, já entendi, eu conheço tudo da minha moto, do meu carro, ele está com autoconfiança, aí mora o perigo. A gente acaba, o medo nos preserva a vida, o medo nos inibe de tomar algumas atitudes que quando você está muito confiante, você não vai pensar. Você vai, eu conheço a via, eu conheço o meu carro, vou dar uma aceleradinha. Aí está o grande problema. Na hora que perder o medo,
é preocupante. Então a gente tem que sempre ter um pouquinho de medo. O que acontece no inverno? O caminhoneiro liga, hoje em dia os caminhões são um avião, tem tudo lá dentro. Então ele liga o piloto automático, liga o arzinho quente, põe aquela musiquinha dele e dorme. Porque ele acaba, essa junção de cansaço, a gente sabe, dos rebites, das jornadas de trabalho, de tudo isso aí, e juntou com o ar quente do carro, mesmo, do caminhão, mesmo do carro, né, para gente que não dirige caminhão, e juntando com o piloto automático, nem todos os carros têm, os caminhões têm, eles acabam dormindo. Então, em muitos acidentes que a gente acaba estudando, a gente acaba entendendo o que aconteceu, ele dormiu, porque vários motivos, mas juntou o sono, o ar quente e o piloto automático, as coisas, as modernidades que hoje os caminhões têm. Entre outros motivos, né, que a gente pode citar aí que um fator humano possa causar um acidente. Isso aqui, o APH, o pessoal me deu esse slide. O que acontece? A partir do momento que o indivíduo tem um estímulo do ambiente, eu preciso brecar, entrou, eu preciso brecar o carro. O receptor vai entrar em atividade, vai mandar para as fibras sensoriais que vão emitir impulsos ao cérebro, que o cérebro vai fazer a reação. Tudo isso em condições normais é de 0,7 a 1,3 segundos de reação. Eu vi uma lombada, eu vi uma pessoa atravessando, eu vou ter 1 segundo para brecar. Se eu tiver sobre o efeito do álcool, eu levo até 2,5 segundos, praticamente o dobro. Isso, dependendo da velocidade, é bastante metro, tá? É uma certa distância que, se tiver que brecar ou tiver que evitar um acidente, você não vai conseguir evitar. Eu tenho um exemplinho aqui de motorista consciente a 100 km por hora. Ele viu um obstáculo e precisou brecar. No primeiro segundo ele vai brecar, ele vai dar 33 metros, 33. Depois de 3 segundos ele andou 100 metros. Esse indivíduo embriagado, no mesmo tempo, mesma velocidade, ele já leva 3 segundos, mais 3 segundos, mais 3 segundos. Isso triplica, ou seja, se ele precisava brecar uma lombada a 100 metros, 100 e pouquinho metros, ele vai brecar depois da lombada. Ele não vai conseguir frear. Isso eu estou citando um exemplo de lombada, né? Em vez de fazer lombada, pode ser uma pessoa passando um caminhão na frente dele. Então, você vê que é muita coisa. 200 metros, a gente parece que não, mas no carro, na estrada, é muita coisa. Além do fator humano, existe o fator social. Exigência mínima de instrução. Hoje em dia, eu tirei carta há 20 anos atrás, mas eu sei, e na minha época foi muito fácil tirar carta. Eu já dirigia, eu já sabia como eu dirigia, eu acho que eu fiz 1 ou 2 aulas e saí com a habilitação. Hoje em dia, eu posso enganar, mas parece que tem algumas aulas à noite, o pessoal tem uma certa quantidade de horas para fazer, tem o tal do CFC, mas mesmo assim, o pessoal que dirige na estradinha, eu sou de São Roque, que faz a aula onde eu moro lá, na ruinha lá, que é tranquila, todo mundo bonitinho, depois ele vai pegar uma castelo branco. Ou seja, aquela pessoa que aprendeu a dirigir numa cidade interior vai pegar uma castelo branco, será que ele vai saber dirigir? Será que ele vai ter condições de pegar uma estrada? Entendeu? Então a gente acha que deveria ser mais aprofundado. Eu posso estar enganado também, eu não sei qual situação que está, mas a UES está em conversa com algumas autoescolas para ver o que pode ser feito em relação a isso, alguma a mais em relação a ter a carta, a ter um pouco mais de instrução para a pessoa poder ter uma CNH na mão. Logística da distribuição do efetivo para fiscalização. Nós sabemos que não só a logística, mas como o efetivo é pouco. A gente sabe que precisaria ter mais pessoas trabalhando em fiscalização, mais autoridades no dia a dia para coibir. Baixo investimento de equipamentos. É mais ou menos aquilo lá, né, no fácil, no rápido, de repente aquele equipamento meia boca está suprindo, está me ajudando. Para que eu vou comprar mais tecnologia? Por que eu vou querer melhores equipamentos se aquilo lá que eu tenho está bom? Aquele o Fusquinha lá para usar na autoescola para ter a carta está me suprindo, por que eu vou comprar um carrinho melhor? Imprudência, né, isso aí sem comentários, aí já entra a insobriedade, eu acho que entra o álcool, as drogas dirigindo, a velocidade, a não estar habilitado, e não cumprimento do Código de Trânsito. Isso aí também, a gente o que mais vê pessoas em alta velocidade, sem o cinto, falando no celular, né, dirigindo alcoolizado, entre outros fatores também. A gente falaria como fator social para um acidente, mais ou menos esses itens. Fator via.
tem a geometria da pista. É mais ou menos que nem o futebol. Ele não conhece a pista, ou ele não sabe o ângulo daquela curva, ele não sabe o que vem depois daquela curva, ele não sabe o que vem depois daquele top. Então ele precisa conhecer a pista para poder acelerar um pouco mais do normal, ou para poder andar mais normal. Mas não, o pessoal já acaba vindo uma rodovia, quer sentar, né, o pé no acelerador. Remodelação de pistas ao fluxo de veículos, conservação do pavimento, conservação da sinalização horizontal e vertical, né? Então muitas está faltando sinalização, está faltando a faixa caminhão apagada, o pavimento está com buraco, os caminhões com excesso de cabo fazendo buraco do pavimento. Então tem esses problemas na via. Conservação e drenagem, que dá drenagem no caso, que dá a famosa aquaplanagem. A gente acaba pegando, a gente acaba virando o passageiro do carro. Você não tem o que você fazer, brecar é ruim, acelerar é ruim, você fica à deriva do carro. Falta de iluminação, entre outros. São os fatores da via que podem infelizmente ter um acidente. Aí vamos chegando já onde a gente queria. Aquela pessoa tira a carta lá na cidadezinha lá de São Roque e vem para a rodovia. Lá ela tem aquela linha, um movimento, não tem velocidade, não tem nada. Ela vem para uma Castelo Branco. São vias mais largas, 3, 4, 5 pistas, né? Acessos, tem os acessos de entrada, tem os acessos de saída, trevo. Aquela pessoa que não sabe usar certinho o acesso, se ele vai brecar no acesso, se ele está numa velocidade não compatível com quem está saindo de uma alça de acesso. Os trevos, será que eu preciso fazer o trevo? Será que para onde eu vou? O pessoal, o famoso, está perdido no trânsito, ele não sabe certinho como agir numa alça de saída. O carro quebrou, simplesmente encostei. O que a gente faz? Aquela alça de saída aqui da Vila Barueri, que é uma alça que passa 20 mil carros por hora, o cara quebrou, encostou a alça de saída, desviando dele, a pessoa ali, não estou ligando na própria Oeste, mas sabe, sem noção de onde ela parou, o que pode vir atrás dela, o que ela pode ocasionar. Depende de onde ela parou, depende do jeito que ela entrou numa alça de entrada, de uma rodovia, de uma cidade, no caso, né? Maior velocidade regulamentada. Essa maior velocidade regulamentada é também um grande problema que volta a repetir. A gente acaba tendo carta, a gente dirige a 40 por hora. Eu tenho carta de moto, a moto ela andava com quem embreava. Eu segurava o acelerador e a embreagem ia me virando, ia fazendo 8. Daí você vem aqui numa rodovia onde eu tenho caminhões a 80, 90 por hora e tenho carros a 110, 120 por hora, passando dos dois lados. Porque a pessoa que não conhece, ela não sabe a pista 1 eu vou a uma velocidade alta, a pista do meio é uma pista normal, uma pista razoável, e a pista da direita é para caminhão. Então às vezes a pessoa está na pista do meio, ou na pista da esquerda, a 50, 60 por hora, sem noção de, mas a velocidade máxima aqui é 80, 90, 60 tá bom. Mas um carro que está vindo a 100, a 90, ela liga aquela 60 por hora, se ele não tiver prestando atenção, ele não breca. Porque ele está vendo o carro lá, e até que ele vê que ele está com uma velocidade muito diferente da que ele está, ele não tem tempo hábil de brecar. Somente se a velocidade que o cara estiver vindo atrás for uma velocidade de 100, 120, que é uma velocidade autorizada para regulamentá-la para a gente poder andar na Castelo Branco. Então o pessoal acaba vindo e até na cidade. Maior quantidade de veículos. Muito mais quantidade de veículos, muito mais. Então a pessoa fica preocupada com os 3 espelhinhos, não sabe para onde olha, ela estranha a rodovia, porque na rua ela tem a visão dela e o espelhinho de trás, que ela vai ver se está vindo o carro atrás. Na rodovia ela tem que prestar atenção nas vias, né, da esquerda, da direita, de onde está vindo os carros, normalmente carros em alta velocidade. E a presença de veículos com excesso de dimensões. Tá? Aí no caso, tem os caminhões que transportam excesso de peso, mas aí eu falo de esses caminhões já com excesso de largura, esses caminhões agora tem caminhão de 30 metros, que são os bitrens, os rodotrens, que são de 30 metros. Então a pessoa tira para ultrapassar, ela fala, vou passar uma carreta. Quando ela vê aquela carreta, não tem fim, a carreta tem 30 metros. Então ela nem sempre tem a velocidade compatível com a ultrapassagem, ou às vezes tem a largura, tem as escoltas assim mesmo acompanhando, mas é uma coisa diferente para quem não está acostumado. Na hora que aquela pessoa pega uma carga na frente, ela não sabe se ela vai para a acostamento, se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, se ela fica atrás segurando a carga.
Então isso também é muito preocupante para a gente. E entrando no caso no que a gente, no período de festas, tá? O que acontece no período de festas, que a gente acaba, normalmente em feriado, a gente acaba tendo a gente faz uma operação visibilidade, que a gente acaba deixando mais veículos da rodovia estacionados para o lugar, para ter uma maior visibilidade e para ter esses veículos que estão lá, para poder acionar recurso caso seja um acidente, alguma coisa, até mesmo uma informação. Ou no meu caso, minhas balanças, eu acabo fechando o dependendo e eu deixo a balança para o usuário trocar uma fralda, usar um banheiro, beber uma água. Então a gente acaba fazendo uma casa do usuário móvel, porque a gente tem as casas do usuário 24, na Raposo, e nos feriados a gente acaba como a gente fecha as balanças e usa como posto para apoio ao usuário. Tá? Então a gente acaba, em fim de festa, maior motoristas a passeio. Tá? Esse motorista a passeio é aquele motorista que normalmente a gente brinca que são os domingueiros. No domingo a gente vê, no domingo a gente vê carro importado, vê moto importada, aquele cara que sai para passear. E aquele cara que vai passear, ele não tem pressa. E às vezes ele não tem para onde ir, ele está passeando. E na rodovia, ele vai encontrar com pessoas, caminhões trabalhando, com pessoas estressadas, com pessoas na rodovia indo para o trabalho. Então a gente acaba tendo dois nichos, né, de público. Aquela pessoa que está lá, que conhece a rodovia, que sabe os limites, que sabe como deve ser, e tem aquela pessoa que é um motorista passeio que está lá para passear. Hoje eu estou indo passear, é uma festa, ou uma viagem, eu peguei para passear com a família, estou com o carro lotado de gente, vou passear, e acaba não se atentando no dia a dia de uma rodovia. Preocupante demais, festas e confraternizações no final do ano. Isso para a gente é muito complicado porque não adianta, o pessoal fala de não beber, de dirigir, a gente acaba vendo que o pessoal continua bebendo. 1/3 dos acidentes fatais há indícios de que a pessoa estava alcoolizada. Tá? Então a gente acaba, e principalmente agora no final do ano, que é normal, acho que em todas as empresas a gente acaba, hoje vai ter uma festinha da empresa, vamos se cuidar, gente, não vamos beber, não sei o quê, mas a gente acaba tendo muito problema desse. A própria Vioeste, a doutora, e ela, assim, a gente vai na empresa, você está na festa, você está dirigindo, fitinha azul. Quem está com fitinha azul não vai beber. Ah, você está bebendo, mas está com fitinha azul, dá aqui sua fita azul e dá sua chave do carro. O pessoal fica amarrado ao horário. A van vai sair às 6 horas e vai voltar às 11 da noite. Então, eu vou de carro, eu quero um pouquinho mais tarde, quero ficar até um pouco mais tarde. Mas na festa, ela não vai beber. Tá? Porque não adianta. Nós já tivemos um problema há 10, 12 anos atrás. Então a gente sabe que não adianta a gente orientar e final de ano é para se confraternizar, não para chorar o leite derramado. Né? Eu acabei já falando, maior incidência de usuários alcoolizados. Isso nem só reflete nas festas e confraternizações, mas realmente no final de ano, a pessoa está de folga, a pessoa trabalhou o ano inteiro, agora eu vou tomar minha cervejinha para relaxar, agora eu vou dar uma descansada, não, é só uma cervejinha, a gente acaba vendo. Eu pego um acidente onde a pessoa aparentemente não está, a gente nem pode falar que a pessoa está alcoolizada sem ter uma prova, mas a gente vê lá que é cerveja, a gente vê álcool etílico, então a gente vê que a pessoa continua bebendo, sabe? Eu acho que são muitas, eu não tenho essa estatística, mas a gente acaba vendo que o pessoal ainda acaba, o amigo da vez ainda não está no dia a dia, nem sempre o amigo da vez está presente, então essa pessoa ainda acaba correndo o risco de fazer uma besteira alcoolizada. Moto andando pelos corredores. Aí, com certeza, vocês vão falar assim, putz, mas isso aí é todo dia. Isso é um item, porque que eu coloquei, mas realmente isso é um grande problema, que principalmente agora no primeiro trecho aqui do 26, lá, moto no corredor é o que mais tem. Você está lá, é buzina o dia inteiro de moto andando no corredor. O final de semana, o que acontece? A gente acaba falando assim, o pessoal, os cachorros loucos, né, os motoboys. Esses motoboys, eles são tudo loucos. Eu vejo os caras andando, para mim são tudo loucos. Mas a gente tem uma percepção do quê? Eles não são bobos, eles sabem andar de moto, porque a vida deles é andar na moto. Eles fazem loucura deles, mas eles têm até meio perigoso assim, eles têm uma noção do que estão fazendo. Qual que é o nosso maior medo? Aquela pessoa que ganhou o primeiro emprego, foi lá e comprou aquela motinha que ela paga R$100 por mês e veio para Castelo Branco. Aquela pessoa que está com uma garupa, passeando devagarzinho, com a motinha zerinho, essa é perigosa. Porque os motoboys, essas pessoas que têm moto grande, esses caras nunca. Tanto que a porcentagem de moto maior de 250 cilindradas, acho que é de acidente, é de 1 a 2%
A maioria de moto é moto até 150 cilindradas. Então, motonas, dificilmente usa dor de cabeça, para falar a palavra certa. Normalmente, realmente, essas motos e uma fatalidade dos motoboys, realmente, que eles abusam, mas a gente vê que eles têm uma noção. Mas o problema maior é realmente esse cara que comprou a moto e veio passar na rodovia. Aí ele deveria treinar um pouco mais para ver, porque vê pessoa que sem condições nenhuma andar em moto e no meio de carro a 120 por hora, de caminhões com 45 toneladas. Tá? Usuário parando em acostamentos e sob faixa. Isso aí também assim, estou com a família aqui, foi no mato ali, lá para fazer um xizinho. Eu estou perdido aqui, eu estou falando no celular. Mas moça, a senhora está esperando uma alça, olha o caminhão. Moço, desculpa, eu vim aqui, vim para frente. Sem noção. A pessoa assim para, achando que está em São Paulo, no interiorzão. Ela parou ali, seja para falar celular, para trocar uma fralda, para seja o que for. Ela achou que estava encostado e encostou. Tá? Então isso nos preocupa muito. Tá? Até esses dias atrás, no Rodoanel, teve um acidente muito grave, onde ocasionou 2 fatais que morreram carbonizados, e a mulher parou no acostamento para dar a ré do Rodoanel, porque ela passou a entrada. Então foi uma coisa muito, muito triste, porque morreram carbonizados e um deles ainda estava vivo. Entendeu? Então a gente, uma coisa que abala muito, mais que eu estou há 12 anos, eu estou acostumado a ver acidente, ela estava conversando com a Fabiana, é diferente você ver um acidente normal, assim, não que a gente seja frio, mas a gente acaba acostumando, são 12 anos. Quando você vê uma coisa que você vê que não tem o que se fazer, é aquela hora que o fogo pegou no carro, não tinha nem como chegar perto. Então é muito ruim essa sensação de não ter o que fazer, de você falar, sabe, e a mulher ela deu uma ré no Rodoanel, ela passou a entrada, ela deu uma ré, porque ela passou a entrada, daí uma carreta veio, bateu atrás dela, deu L e pressionou no meio dos dois conjuntos. Então é realmente complicado para a gente presenciar, depois na segunda-feira analisar o acidente, ver mais. Então, o que acontece? A gente se preocupa muito nesse período de festa. É um período onde a gente acaba trazendo pessoas de folga para trabalhar mais, a gente acaba mudando um pouco a escala, aumentando um pouco o pessoal de pista, principalmente alguns pontos mais críticos. Daí tem em conjunto com a PMR fazer algumas ações coercitivas, alguns bafômetros, mas a gente sabe que não é fácil, são milhares de veículos no dia a dia. Então, o que maior ajuda nossa seria realmente conversa assim, são palestras, a educação, numa escola, numa empresa, para explicar que a vida é muito fácil da gente perder. A gente é gordinho, fortinho, na hora que para morrer é 2 palitos. É muito fácil, a gente vê que a vida acaba não valendo nada. E presenciar coisas assim é muito difícil. Então a gente acaba abrindo o olho quando acontece com a gente, ou acontece quando a gente vê alguma coisa feia acontecendo. Normalmente a gente fala que com nós nunca vai acontecer. Acho que acontece com o vizinho, mas comigo não. Então eu acho que realmente essa palestra aqui é muito importante. Eu acho que as ações da VOS do zero álcool, das ações de coercitiva, de bafômetro, de panfletagem, eu tenho também uma ação que a gente faz panfletagem em locais assim. Então eu acho que o caminho é esse. A mídia, são essas palestras, o educar mesmo a pessoa, porque a gente está chegando numa situação que é complicada. A gente não tem mais, não adianta mais a gente falar por leis, agora não pode beber, agora vamos aumentar a via, vamos fazer comitê de segurança viária, se as pessoas não estão se conscientizando. A apresentação foi rápida, me parece que foi rápida. A minha verdade, eu estava terminando aí, eu vou finalizar com um vídeo, tá? Um vídeo de 5 minutos, é um comercial que eu vi na TV a cabo, não sei se passou em TV aberta, mas algumas pessoas já conhecem, que eu acho também que reflete tudo que a gente está passando. Quando eu falo, principalmente assim, é muito engraçado, depois que eu tive, eu tô com 2 filhos, uma de 5 anos e uma de 2 anos. Depois que eu tive meus filhos, muita coisa que eu pensava mudou. Eu fico muito mais emotivo, muito mais preocupado. E quando eu falo em acidente, normalmente eu fico imaginando assim, ai meu filho, minha esposa, minha filha, só que a gente tem que imaginar que tem gente preocupada com a gente também. Eu falo com a minha esposa, pelo amor de Deus, põe cinto, ela fala assim, viu, você acha que eu estou contente de você ficar na rodovia lá, 12 horas dirigindo, você acha que eu me preocupo? Daí a gente fica pensando assim, pô, a gente como a gente gosta, a gente quer a pessoa, a gente é querido por pessoas também.
Então esse vídeo é um vídeo que ilustra bem isso aí, que a gente tem pessoas esperando a gente em casa, né? Que normalmente o que eu falo que eu quero voltar, eu quero vir trabalhar, eu quero voltar, de preferência inteiro, né? Eu quero voltar, e de preferência inteiro. Então, porque eu tenho meus 2 filhos em casa, eu tenho minha esposa em casa. Então é um vídeo para mostrar, é um vídeo que eu gosto muito. Esse vídeo ganhou prêmios, acho que alguns de vocês já viram. E minha palestra foi rápida, eu procurei abordar algumas coisas assim. E alguma dúvida que vocês tenham, a gente está aberto a conversar. Eu queria só colocar o vídeo para vocês finalizar essa... Que é isso, gente. Muito obrigada, Sr. Marcelo. Importa o tamanho da palestra, né? Porque ela realmente passa para a gente. Eu tenho essa mesma palestra completa, que é uma palestra com a PH, tá? Daí a gente explana as etapas do alcoolismo, coloca algumas coisas a mais, manutenção do carro, como o pedestre pode atravessar, mas é uma palestra bem comprida, são quase 50 slides. Vou falar que é uma palestra em meia hora que eu também uso, eu acabei dando uma resumida. Mas estou à disposição para voltar de novo em outra palestra, eu venho com o pessoal da PH, a gente faz uma palestra sobre segurança viária, incluindo zero álcool, com bastante... Essa aí mais uns 40 slides, daí bem completa para vocês. É ótimo, a gente agradece e é interessante a gente se ver na palestra, né? Porque fala de não fazer certas coisas e a gente se vê tendo feito aquilo um dia, né? A gente tem uns vídeos que eu também acabei não incluindo, que são vídeos meio fortes, vídeos que tem uns acidentes, vídeos do atropelamento, não real, mas são vídeos impactantes. Então tem pessoas na conversa que dão palestra que eles falam, eu quero ir lá para impactar, eu quero mostrar coisa feia, eu quero pensar no pessoal ver. E eu acho que nem todas as palestras tem que ser assim, eu acho que eu sempre que mexer com o povo entender, pelo amor, não pela dor, né? Às vezes também precisa de ver um pouco a dor para poder abrir o olho. Exatamente. Se é uma dorzinha pequena que já resolva. Campanhas mais impactantes, elas têm um retorno maior do que aquela campanha mais delicada, né? Foi o que eles fizeram com o cigarro, de colocar aquelas pessoas machucadas. E essas campanhas, esses vídeos, assim, são realmente muito O vídeo que nós temos é um vídeo que nem todos os acidentes são reais, mas a pessoa dando notícia para o familiar que outro familiar morreu é verídico. Então, o pessoal chora, impacta bastante. Muito bom, parabéns, muito obrigada. Estou à disposição. Retorne sempre que puder, senhor. Obrigado pelo convite. Nosso convidado. Obrigado pelo convite. Então, Alexandre, agora vamos voltar aqui. Vamos voltar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou o vídeo foi Eu queria aproveitar o momento esclarecedor, né? para falar que esse mês nós tivemos muito acidente aqui na família. Em contraponto com a campanha de trânsito que o Conselho está fazendo, a nossa vigilância registrou 16 acidentes com vítima. A cada 2 dias, uma vítima. A grande maioria são os motoboys que trabalham em família. Essa habilidade é até certa. Aqui dentro é o família mesmo.
dentro do Alphaville, 16 com vítima e 46 acidentes sem vítimas. O que a segurança registrou não é a verdade, é menos que a verdade, porque muitos acidentes não são registrados, né? E tivemos um atropelamento. Esse ano nós tivemos 13 atropelamentos aqui nas nossas ruas. Então, esse momento de que estamos pensando sobre o trânsito, a campanha do trânsito, palestra do Marcelo, então nós estamos convivendo com o pior mês em ocorrências de trânsito que estragam carros, que machucam pessoas e podem matar. Essa palestra também, um dos motivos dela, eu até se no final tiver um tempinho, eu vou pedir para a Fabiana falar justamente dessa campanha do trânsito, no mês do trânsito, que o Conseg está participando, junto com a BioOeste. Estão sendo feitas várias encenações em shoppings, na rua, e esse foi um dos motivos que nós temos pedido à BioOeste que fizesse essa palestra para a gente aqui também, porque para fechar esse ciclo desse mês de prevenção a acidentes no trânsito. Foi realmente muito boa, parabéns. Marcelo, a minha pergunta é a seguinte: o senhor citou São Roque, lá é 20 por hora em toda a cidade? Não, eu citei um exemplo, porque lá ela já foi melhor para andar, ela já foi melhor, mas lá aonde a gente faz o teste de prática, ele é no bairro onde meu irmão mora, e então é um bairro muito tranquilo, muito. É sobre, não sei se vocês conhecem, é Pino Gruisky. Então é uma ruim esquerda, então é um lugar tranquilo. Então a pessoa que está lá, ela pode errar, né? E aí acaba dando uma habilitação com uma pessoa que não está dirigindo na realidade. Mas São Roque, ela não foi melhor para dirigir. Eu até brinco que São Roque tem muito barulho. São Roque. Obrigado. Acontece também o seguinte, às vezes, não só em São Roque, mas lá no Rio mesmo, eu tenho dois exemplos. Às vezes de bairros que são mais fechados e as pessoas, principalmente mulher, dirigem só naquele bairro. Elas não saem para outros bairros, né? Por exemplo, tem a Urca lá no Rio, que é um bairro assim, bem fechado. Então, eu conhecia pessoas que dirigiam na Urca, porque a Urca parecia uma cidade do interior, mas não saíam de carro da Urca. Ou a Ilha do Governador também, que as pessoas dirigiam na ilha, mas não queriam pegar uma Avenida Brasil, uma linha vermelha para sair da ilha, né? Eu tenho costume de dirigir aqui em Alphaville, mas dificilmente eu vou de carro para São Paulo. Eu evito ir de carro para São Paulo. Isso acontece também. E quando menos você dirige em áreas mais velozes, com mais carros, você vai perdendo a prática. A direção também é a prática, né? Então, isso ocorre também. E às vezes você é forçado a pegar um carro, né? Esse negócio de retorno, de fazer um retorninho porque passou da entrada, isso é fatal. Eu já passei por isso, estando dentro de carro, a pessoa fazer isso comigo dentro do carro. E aí chega, se a gente falar que você passei, se olhar o retorno do seu retorno, está 100 metros, ninguém. Aquilo eu faço, o mais fácil ou mais seguro, gasta uns 5 reais de gasolina a mais, né? Não, mas eu acho que compensa. É verdade. A vida agradece. É verdade. Bom, eu fui informada pela Fabiana e pelo Domingos também que esse mês nós tivemos um maior número de ocorrências aqui na região. Então eu já vou passar para o Tenente Maciel, como representante da Polícia Militar que veio hoje. O Capitão Teodoro está fazendo curso. Eu não sei se o Tenente trouxe as... Sim, eu tenho alguma coisa. Se puder passar para o Tenente, o Tenente fica à vontade. Só boa noite. Na verdade, é recorrente, né? São os mesmos crimes que estavam já, pelo que eu pude perceber, no mês passado e retrasado. O roubo de veículo, furto de veículo, e entrou também o roubo outros, né? A parte e o local principal de incidência continua sendo praticamente o mesmo. Ele deu uma queda no mês passado e voltou de novo. O delegado concordar, acho que é a região de Camboré, né? O Gil Branco, principalmente. O Gil Branco estava sendo o principal. E é onde está sendo feitas as medidas, né? E os roubos outros também, tem muitos que são na Castelo Branco, na própria Castelo. De que? De abordar carro? O que seria esses roubos? Só para a gente ter uma ideia. Tem roubo, em geral, roubo de carga. Roubo de carga que a rodovia, infelizmente, é onde acaba pecando isso daí. Na área aqui da Quinta Companhia de Barueri,
o roubo de carga acontece na Castelo Branco. A Castelo Branco tem um detalhe que ela, além de ser responsável aqui, é a 5ª Companhia, do capitão, também tem uma parte da Polícia Rodoviária. Então tem que ser feito o trabalho em conjunto, que é o que eu vou propor até o capitão, vou ficar poucos dias, né? Para fazer um trabalho em conjunto. Como já foi feito, eu também fiquei um bom tempo em Jandira, foi feito isso daí. Era muito roubo de carga na parte da que é responsável a Polícia Rodoviária, então tinha que fazer um trabalho em conjunto, que a gente vai propor. E a questão da Jubran, em geral, é furto de veículo, né? Furto e roubo de veículo. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. No mês de outubro, furto de veículo. Ano passado tiveram 4, já foram para 10. Tiveram 10 no mês de outubro deste ano. E o roubo de veículo de 1 para 3, até que ele não teve muito destaque aí, né? O furto ele ficou estável, porém tem bastante. Foram 38. E pegando que regiões? As 3 ou... O principal, o veículo que está mais... O roubo de veículo, os que tiveram foi na Araguaia, na Rio Negro e na Madeira. Foram 6 na Araguaia, 4 na Rio Negro e 3 na Madeira. Isso em outubro? Outubro, Tá. no mês de outubro. Então, mais na região de Alphaville, né? São mais motos? Olha, deixa eu ver aqui. Certinho. Realmente é moto. Moto é, além de ser a moto roubada, também é utilizada a moto para roubar, né? Em geral é. Furto, a maioria que eu tenho aqui é na Alameda Madeira, né? Foram 3. A Araguaia e a Madeira tem bolsões de motos, né? De estacionamento de motos, né? Então, os ladrões se passam por motoqueiros e acabam levando moto com muita facilidade, né? Também, quando foi o roubo que teve também, teve bastante transeunte. Pessoal que enquadra o pessoal que leva celular, carteira, esse tipo de coisa. Inclusive foram o uso de simulacro, etc. Ali no Tamboré, embaixo da ponte, foi preso de indivíduo com simulacro no mês passado. Ele fica ali esperando a oportunidade, a pessoa passa ali num horário que já não tem muita gente na rua, e eles enquadram com arma de fogo ou simulacro e acabam levando celular e carteiras. Aonde isso? Teve alguns desses aí que foram ali no Tamboré, embaixo da ponte do Tamboré, que vai sentido Carapicuíba. Tá. Foi preso um indivíduo ali, acho que era ele que estava fazendo realmente, que até teve uma queda. Isso é que horas? À noite? À noite.